O salão ainda tremia com os aplausos quando o microfone, traiçoeiramente, silenciou. E não foi uma falha técnica aleatória, foi obra minha. Eu, parada na sombra, no fundo do salão de conferências, com o crachá preso desplicentemente e o casaco ainda vestido, silenciei friamente o microfone dele através do aplicativo do evento, usando minhas permissões de administrador. 10 minutos. Apenas 10 minutos foram necessários para que ele começasse seu discurso principal, e nesses 10 minutos ele apresentou descaradamente minha dissertação, meu modelo, meu método de treinamento de dados, como se ele, entre goles de café, tivesse inventado tudo isso. Ele não notou minha presença, mas o título de sua palestra, definindo a linguagem preditiva com inteligência artificial emocionalmente marcada, era minha criação. Cada palavra, cada vírgula. E eu tinha provas irrefutáveis. Ainda ontem à noite, equilibrando meu laptop na beira da banheira no quarto de hotel, conectada ao Wi-Fi pelo meu celular, enviei um pedido de patente provisório. 2h41 da manhã, horário de Brasília, a hora exata, assinatura digital, tudo registrado e arquivado em meu nome. E aqui estou eu, observando o chefe do meu chefe, o mesmo que uma vez declarou que eu não tinha carisma para um cargo de liderança, desfilando em seu blazer de grife como messias tecnológico, apresentando meu trabalho roubado a uma plateia cheia de capitalistas de risco e funcionários do governo. Dentro de mim, a raiva fervia, misturada com uma amarga decepção. Ele não roubou apenas uma ideia, ele roubou meu sonho. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Enquanto ele dormia tranquilamente em seu quarto luxuoso de $600, eu enviei um documento meticulosamente preparado, um verdadeiro golpe baixo, para o conselho da conferência, o comitê de ética e um repórter persistente da Wired, que, como um cão farejador, estava à procura de histórias de plágio corporativo no campo da inteligência artificial. E esse nem é o golpe mais devastador. Ricardo Albuquerque não suspeitava que ninguém naquela sala imaginava. A versão que eu havia submetido não era apenas uma patente. Era uma bomba, expondo todos os seus negócios sujos. Não apenas o que ele roubou de mim, mas também o que ele roubou de alguém que não podia mais se defender. 6 meses atrás, eu estava limpando o sangue de um pendrive. E isso não é uma figura de linguagem. Ele caiu do bolso de Eduardo Carvalho quando os paramédicos tentavam virá-lo. Acidente de carro na BR-116. Rua das Laranjeiras. Metal contra metal. Vítimas. Apenas uma sobreviveu, e não foi fácil. Clavícula quebrada, tornozelo torcido, e a memória emperrada como um disco riscado enquanto ela tentava reconstruir os eventos que levaram à colisão. Éramos colegas. Sim, mas não apenas. Éramos cúmplices, párias em um mundo que nos rejeitava. Eduardo e eu não estávamos apenas sonhando em criar mais um chatbot. Nosso objetivo era muito mais ambicioso. Dar vida ao aprendizado de máquina, imbuí-lo de empatia, criar um sistema capaz de uma resposta emocional verdadeira e adaptativa. Queríamos desenvolver uma ferramenta capaz de desarmar conflitos, captar nuances sutis, responder a pensamentos suicidas não com frases clichês, mas com uma linguagem profunda, contextualizada e que tocasse a alma. Uma ferramenta capaz de salvar vidas. E estávamos mais perto do que nunca, mais perto do que qualquer um poderia imaginar. Mas então ele se foi. Apenas 3 dias depois, o vice-presidente Ricardo Albuquerque apareceu. Seu rosto expressava extrema preocupação. Ele perguntou se Eduardo havia compartilhado comigo algum trabalho confidencial que precisasse ser protegido. Eu fiquei em silêncio. Não por estratégia, mas porque temia que meu rosto me traísse, revelando a tempestade de emoções fervendo por trás dos meus olhos. Ricardo não fazia ideia de que Eduardo realmente havia compartilhado suas pesquisas comigo. O pendrive que eu discretamente enfiei no bolso não era apenas um backup de arquivos. Ele continha um documento completo, ainda não revisado por pares, fruto do nosso trabalho conjunto, bem como uma correspondência detalhada entre Eduardo e um consultor de ética. Lá dentro também estava escondida uma versão secreta da patente que Ricardo perseguia desde o outono passado. A prova de conceito do modelo. E na linha de arquiteto principal estava meu nome. É aí que o verdadeiro pesadelo começa. Eu nunca enviei essa versão. Nunca. Ela ficou comigo, como uma farpa no coração, como uma ferida que não cicatriza. Eu observei Ricardo gradualmente tomar conta das reuniões de equipe, exaltar as apresentações, impor sua visão. Minhas tentativas de resistência se chocavam contra uma parede de fadiga. Para cada correção feita na frente das partes interessadas, eu recebia uma bronca por tom inadequado. E então veio a reestruturação.
Meu cargo foi transferido para o Departamento de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento. Um rebaixamento elegante, sem indenização. Não foi apenas um roubo. Foi uma destruição. Mas havia algo mais no pendrive. Algo que Ricardo não percebeu. Uma correspondência datada de semanas antes do acidente. Eduardo começou a documentar o que estava acontecendo. Anomalias no roteamento de requisições, alteração de flags de execução, requisições duplicadas direcionadas à conta de Albuquerque. Ele estava tentando me alertar. E, de repente, percebi que não estava lutando apenas pela minha carreira. Em minhas mãos, estava a última arma de um homem morto. A patente. Não era apenas vingança, era um detonador, e eu acabará de acender o pavio. O primeiro lampejo de sucesso surgiu apenas 17 minutos após eu ter silenciado sua voz. Um murmúrio baixo e gutural percorreu o salão, como um enxame de abelhas agitadas antes de uma tempestade. Ricardo congelou, como se atingido por um raio, bem no meio de um slide. Seu olhar, como o de um animal assustado, correu em direção à cabine técnica. Ele agiu como todos aqueles engravatados agem quando o chão some debaixo de seus pés. Forçou um sorriso, como uma máscara, e murmurou algo sobre um pequeno contratempo, prometendo retornar às conclusões principais. Ele disse qualquer coisa, contanto que não tivesse que explicar por que a voz do vice-presidente sênior havia desaparecido repentinamente daquele maldito sistema de som de $1 milhão. E então, como se combinado, um sussurro se infiltrou nas fileiras. 3 fileiras à minha frente, uma mulher em um terno cinza austero se inclinou para sua colega e sibilou. Não é o suficiente. Ouviu? A patente acabou de ser registrada. Outro autor, mas o nome é o mesmo. A colega piscou em espanto. Tem certeza? Ela assentiu, breve e bruscamente. Chegou a notificação. O nome não é Albuquerque. Eu vi a notícia atingir o alvo, como uma bala de um atirador de elite. Seu peito se estufou instintivamente, como se estivesse tentando se proteger de um golpe, mas seus olhos revelaram um pânico, como se o vidro estivesse rachando. Quando um castelo de cartas construído sobre o dinheiro e as promessas dos outros começa a desmoronar, fica evidente. Seu olhar varreu a multidão, como se procurasse quem havia apertado o gatilho fatal. Ele ainda não me viu. Ainda não. Mas Bruna, sua assistente, elegante e assustada, já digitava mensagens freneticamente em seu telefone. Como um rato, ela escapuliu pela porta lateral, certamente tentando minimizar os danos de alguma forma. Mas já era tarde demais. As evidências se espalhavam pela rede como faíscas de uma fogueira. A confirmação da patente, o rascunho com meus dados, capturas de tela do nosso Slack interno, onde eu descrevia em detalhes a tal função que ele acabará de apresentar como sua. Tudo com datas, com selos de autenticidade. E isso não era tudo. Eu tinha algo ainda mais explosivo guardado, uma mensagem de voz. Aquela que Eduardo me deixou 3 dias antes de sua morte. A voz trêmula, confusa, como se estivesse sendo observado. Phil está tentando enterrar isso. Ele sabe que é seu. Se algo me acontecer, não deixe ele publicar isso. Registre. Eu transferi para você primeiro. Está tudo lá, no disco. Eu não ouvi até a noite passada. Simplesmente não conseguia me forçar. Era doloroso demais. Mas, ao ouvir sua voz novamente, algo se quebrou dentro de mim. Algo que eu pensei ter enterrado profundamente sob uma montanha de trabalho, litros de café e um ódio mal disfarçado. Mas essa mensagem virou tudo de cabeça para baixo. Não era apenas roubo de propriedade intelectual, era profanação da memória, apropriação de um legado alheio. Ele não estava roubando de mim, ele estava roubando a glória de alguém que não podia mais se defender. E foi isso que foi a gota d'água. Eu, que nunca havia enviado mensagens de voz antes, carreguei a dele e configurei um timer. Em 23 minutos, cada caixa de e-mail nesta conferência, incluindo a do próprio Albuquerque, receberia uma mensagem com o assunto: esta é a voz que você tentou silenciar. Naquele momento, a luz no salão piscou. Por uma fração de segundo, a escuridão tomou conta, e então a energia de backup foi ligada. A tela atrás de Albuquerque piscou, e eu não pude deixar de sorrir, antecipando o que estava prestes a aparecer. Não era o slide dele, era o meu. Ele tentou manter a compostura, fingir que estava tudo sob controle. Pequenos problemas técnicos, ele gracejou, deslizando o olhar pelo salão em busca de uma simpatia que não merecia. Peço desculpas pelo atraso. Agora vamos voltar ao slide sobre a arquitetura principal.
Mas a tela não voltou ao slide dele. Meu slide apareceu. *** processamento de linguagem emocionalmente adaptativo em redes contextuais neurais ***. Eu e a arquiteta-chefe doutora Aurora testemunhamos uma cena que gelou o sangue nas veias. O ar escapou com um assobio por entre os dentes de Albuquerque, e então houve silêncio, ressoando como uma lâmina cortando o ar e deixando para trás um vazio sangrento. Ele congelou, como atingido por um trovão. Desta vez, ele não tinha um roteiro salvador em suas mãos, apenas o som lamentável de um homem tentando desesperadamente manter o controle sobre uma situação que estava rapidamente saindo de seu alcance. E o público não estava mais confuso. Na 10ª fileira, Carla Mendes, jornalista da Wired, a quem eu havia repassado as informações antecipadamente, se levantou. Ela ligou a gravação no celular, cortando o silêncio, perguntou em voz alta: Senhor Albuquerque, poderia explicar por que esta apresentação se assemelha suspeitosamente ao trabalho de alguém que registrou uma patente para a mesma tecnologia há menos de 24 horas? Juro que vi um espasmo percorrer seu maxilar. Lentes de câmeras, como um bando de predadores famintos, caíram sobre ele, desviando-se de sua equipe, de seus slides brilhantes, concentrando-se em seu rosto. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Os alto-falantes da sala ganharam vida, um suave tilintar soou e a voz de Eduardo ecoou pelo salão. Era Eduardo Carvalho. Se você está ouvindo isso, algo aconteceu. Sua voz estava em pânico, como se estivesse correndo, como se cada segundo valesse ouro e ele não tivesse um de sobra. Estou deixando isso para Aurora. Ricardo Albuquerque está interceptando meus relatórios. Falsificando a autoria. Encontrei rastros em nosso código. Se eu desaparecer, se isso for enterrado, ela criou isso. Ela merece o reconhecimento. Não eu, não ele. Um silêncio mortal se instalou. Todos congelaram. Até a equipe técnica estava sentada, como que paralisada, com os dedos pairando sobre os teclados. Ricardo virou-se lentamente, esperando, talvez, que se encarasse o fundo da sala por tempo suficiente, pudesse fazer aquele fantasma da verdade desaparecer com a força do pensamento. Foi então que ele me viu. Sem casaco, crachá à mostra, eu estava ao lado do organizador da conferência, que já lia meu e-mail com os registros de aplicação e os logs de metadados anexados. A calma que eu irradiava era enganosa. Uma tempestade rugia dentro de mim. Nossos olhares se encontraram. Inclinei a cabeça levemente, não com arrogância, não com desafio, mas com precisão confiante. Ele avançou em minha direção, mas não conseguiu dar 3 passos. O presidente do comitê de ética surgiu em seu caminho, como uma parede, brandindo um bloco de notas e pronunciando 4 palavras curtas que finalmente quebraram sua armadura. Senhor Albuquerque, por favor. Uma explosão soou no salão. Não um estrondo, não um caos, mas sim um murmúrio baixo e gutural de centenas de mentes, percebendo o que estava acontecendo ao mesmo tempo. Como peças de dominó, eles começaram a cair, um após o outro, percebendo que haviam sido colocados ali para esmagar outra pessoa. E no centro dessa tempestade, lá estava ele, solitário, sufocando no silêncio que ele mesmo havia criado. Mas eu ainda não tinha terminado. Eu nem sequer toquei na segunda pasta no disco. A pasta rotulada seguro. Só a abri no avião, a caminho de casa. Minha mão pairou sobre o arquivo, meu estômago se apertou em um nó de pressentimento e medo. Seguro poderia significar qualquer coisa. Conhecendo Eduardo, não era algo vago. Ele não tolerava incertezas. Ele preferia a precisão cirúrgica, até o segundo. E quando o arquivo finalmente abriu, não vi uma pilha de dados desconexos. Era o tiro de misericórdia. E-mails criptografados, anexos, uma seleção inteira de arquivos PDF intitulada Conflitos de Propriedade em Laboratórios Albuquerque de 2021 a 2023. Meu coração disparou. Ricardo não estava apenas roubando meu trabalho, aquele canalha estava executando um esquema completo de lavagem de projetos. Ele desenterrava iniciativas de P&D do coronel dos arquivos, aquelas que haviam sido enterradas por serem sem futuro ou prematuras, e então, como uma fênix das cinzas, as ressuscitava sob seu próprio nome para apresentações privadas. E ele estava encontrando financiamento, investimentos de risco. Em uma das pastas, encontrei um contrato rabiscado, sem assinatura, mas com anotações escritas à mão por ele. Ele estava oferecendo um acordo de licenciamento para o modelo exato de processamento emocional 2 meses antes de meu próprio desenvolvimento estar pronto para demonstração. Foi como se eu tivesse levado um choque. E, o mais horrível de tudo,
Ele estava usando o documento original de Eduardo como prova de conceito. Agora eu entendia por que ele estava tão desesperado para apagar o nome de Eduardo de todas as menções. Não era de admirar que ele tivesse vindo até mim, interpretando o papel de um mentor atencioso. Ele não estava apenas planejando nos pisar. Ele já havia estendido o tapete, e nós éramos apenas a sujeira sob seus pés. Mas o último arquivo. Só de olhar para ele, minha boca secou. Um vídeo. Uma gravação borrada de uma câmera de segurança. Imagens do saguão. Baixa resolução, mas o suficiente para ver tudo. A tensão pairava no ar, como uma miragem antes da tempestade. 5 dias antes da tragédia com Eduardo, Ricardo estava no estacionamento subterrâneo, e não reconheci seu interlocutor imediatamente. Um homem careca e atarracado em uniforme de zelador, mas a sacola esportiva em suas mãos parecia suspeitosamente limpa. Eles apertaram as mãos. O zelador entregou um envelope para Ricardo. Ele olhou para dentro, contou algo rapidamente, acenou com a cabeça e foi embora. Não era o suficiente para a polícia, muito pouco para provar intenção maliciosa ou envolvimento no acidente. Mas para mim, era mais do que suficiente. Suficiente para destruir qualquer expertise corporativa, arruinar todos os negócios em andamento, queimar seu nome com uma marca negra em qualquer biografia nos próximos 10 anos. Mas eu não iria publicar isso imediatamente. Não, ainda não era a hora. Eu queria que ele soubesse que eu tinha aquele trunfo. Que ele sentisse aquele medo grudento e paralisante. Que ele percebesse, eu não apenas recuperei meu trabalho. Eu assumi o controle da vida dele. Por isso, enviei uma mensagem. Não um e-mail, mas um envelope com monograma à moda antiga, entregue por um mensageiro. Dentro, uma única imagem da gravação de vídeo. Uma página de um documento de licença. E uma nota escrita com a caligrafia de Eduardo, que eu guardava na minha mesa desde o ano passado. Que ele sofresse. Eles nunca percebem como você dá o primeiro passo, como você lhes dá o seu sorriso. 2 horas depois, o telefone tocou. Não era Ricardo, mas o advogado dele. Ele renunciou, disse uma voz seca. Por motivos pessoais. Imediatamente. Sem discursos de despedida, sem comunicados de imprensa, nem mesmo uma nota de agradecimento miserável, apenas desapareceu, como se nunca tivesse existido. Mas o verdadeiro arrepio me atingiu mais tarde, quando a mulher do comitê de ética, a mesma que o desmascarou, me enviou uma mensagem curta. Você precisa saber, ele não estava sozinho. E então foi como se eu tivesse sido jogada em água gelada. O fantasma que eu pensei ter enterrado começou a sussurrar novamente, envenenando minha mente. Naquela noite, o sono fugiu de mim. E não por causa de remorso, não. Eu já tinha resolvido isso há muito tempo. Quando alguém tenta arrancar seu nome da história, substituí-lo pelo dele, você não vai sentir remorso em incendiar a reputação dele. Não, eu não dormi porque as palavras daquela carta não me deixavam em paz. Ele não estava sozinho. Fragmentos de memórias brilharam na minha mente. Conferências, reuniões internas, pequenos episódios aparentemente insignificantes. Lá estava Mateus, o chefe da equipe de dados, acidentalmente esquecendo de me incluir na cópia do e-mail sobre o lançamento. E lá estava Bruna, a assistente dele, conduzindo uma correspondência secreta no Slack com nossos gerentes de produto, e eu não estava lá, embora eu fosse a principal desenvolvedora daquela maldita estrutura. Mergulhei fundo, retirei das profundezas do sistema todos os arquivos de projetos empoeirados aos quais eu ainda tinha acesso. Com uma persistência maníaca, copiei os nomes das pastas, comparei-os com o registro de commits. Então, como uma detetive, comparei isso com o histórico de versões que Eduardo havia escondido em um pendrive. E lá estava. Uma marca de commit de 6 meses atrás. Não era minha, nem de Eduardo. Registrada sob um nome de usuário que me fez gelar por dentro, a chefe de operações de infraestrutura da Prater, Natália Prado. Eu me lembrava dela. Roupas impecáveis, educação polida, sempre pairando nas sombras durante as apresentações importantes. Ela nunca falou diretamente comigo sobre o projeto. Sempre se comunicava através de Albuquerque. Eu a considerava apenas mais um fantasma naquela colmeia de vidro, carimbando opções de ações. Mas agora ela se apresentou para mim como quem empurrou o commit que mudou a rota do nosso sistema de registro. A mesma rota redirecionada que permitiu a Ricardo clonar meu precioso conjunto de dados de contexto neural e executá-lo através de um ambiente de teste que eu nunca autorizei. Ela era a luva cirúrgica, escondendo o verdadeiro criminoso.
A mão secreta que garantiu que eu não visse uma gota de sangue até que secasse e penetrasse na minha pele. E quanto mais fundo eu cavava, mais descobertas horríveis me aguardavam. Em uma pasta compartilhada do Dropbox, apresentações de slides arquivadas estavam empoeiradas, como fantasmas do passado. Deparei-me com um registro de código de faturamento com o título cínico Resumo da pesquisa de consultoria para parceiros externos. Mas o verdadeiro golpe no estômago foi um briefing de pesquisa de 7 páginas, exibindo descaradamente meu próprio algoritmo, marcado com as marcas d'água de uma empresa de capital de risco. Eles, em Conluio, estavam oferecendo para venda. Caldwell Bridge Capital. Esse nome caiu sobre mim como um bloco de gelo, abrindo uma brecha na minha consciência. Caldwell Bridge era administrada pelo tio de Eduardo. Eu tinha visto apenas 2 vezes, mas me lembrava para sempre daquele frio penetrante em seus olhos quando ele apertou minha mão no funeral de Eduardo. Eu atribuí isso ao luto na época. Como eu estava enganada. Eles não estavam apenas lamentando Eduardo. Eles estavam negociando o legado dele, o gênio dele. Não era apenas roubo, era um transplante de órgãos intelectual. E Natália, ela ainda está lá, em sua gaiola de vidro, bebendo água de pepino e limpando rastros no Slack. Mas eu não ia denunciá-la em um e-mail. Não, eu queria ver aquela máscara de indiferença escorrer do rosto dela quando ela percebesse que eu não era apenas uma garota do departamento de engenharia que ela esqueceu de incluir na cópia de um e-mail. Eu ia olhar nos olhos dela quando ela percebesse que eu sabia a verdade. Eu, a detentora de cada evidência, cada rastro digital, cada desculpa de ferro, marquei uma reunião individual com ela. O convite dela dizia secamente: revisão da auditoria de ética. O meu pulsava de tensão, confissão ou colapso. Ela entrou na sala de conferências com uma calma impenetrável. Um blazer azul marinho impecavelmente cortado, cabelos presos em um coque austero, como se congelados no tempo em algum lugar em 2016. Nem um traço de nervosismo. Até sorriu, um sorriso forçado, condescendente, como de quem tem certeza da própria superioridade. Não a ofereci um lugar. Ela ignorou, acomodou-se na poltrona, cruzou as pernas e me encarou como se fosse dar uma palestra sobre algo terrivelmente tedioso. Imagino que isso envolva as consequências do escândalo de patentes, disse ela em um tom uniforme e impassível, abrindo seu caro caderno de couro. Deixe-me garantir que a empresa está interessada em resolver este lamentável mal-entendido com o mínimo de dano à reputação. Empurrei o pendrive pela mesa. Natália apenas piscou. Engraçado, não é? Falei, saboreando sua confusão. Neste disco está toda a história de suas maquinações. Cada log, incluindo seu pessoal, seu ID de commit, acesso ao meu arquivo via VPN e até um link para o Dropbox com aquela apresentação para Caldwell Bridge Capital. Natália congelou, seus lábios apenas ligeiramente entreabertos em surpresa. Não a deixei se recompor. Ah, sim, e mais uma coisa. Nos metadados, encontrei provas de violação de nada. Esqueceu de remover sua assinatura, Natália. Erro típico de novato. Ela fechou lentamente seu caderno, seus olhos se estreitaram. Vejo que você se preparou bem. Inclinei-me para a frente, sentindo a raiva borbulhar dentro de mim. No ano passado, enterrei uma pessoa que não merecia ser esquecida. Desde então, tive muito tempo. Ela tocou o pendrive com a ponta da unha pintada, levemente, mas com precisão. Não faça isso. Frase infeliz. Não faça isso, imitei. Soltei uma risada curta e gélida. Você acha que eu tenho escolha? Com um movimento brusco, abri minha bolsa e tirei um envelope preparado com antecedência. Dentro, uma impressão da troca de mensagens do Slack, onde ela e Philip discutiam quem colocar como autor, quando enviar e como me excluir do projeto que eu criei. Da minha própria arquitetura. Empurrei a pasta para ela com um estrondo. Esta cópia é sua, disse, articulando cada palavra claramente. As outras 6 já estão com os advogados, o departamento de RH, o comitê de ética, o conselho de administração, a empresa de capital de risco para quem vocês venderam minhas ideias e o jornalista que está escrevendo um artigo sobre as consequências de Albuquerque para a empresa. Pela primeira vez, percebi o tremor em sua mão ao alcançar os documentos. E então dei o golpe final. Ah, e também enviei uma cópia oculta da nossa última conversa para o principal sócio da Caldwell Bridge. Sabe o que ele respondeu? Rapidamente peguei meu telefone, toquei na tela, abrindo a mensagem. Por favor, transmita à senhorita Aurora que a senhorita Prado agiu exclusivamente por conta própria.
Ela não tinha autoridade para apresentar qualquer material como parte do nosso processo de revisão. Nossa colaboração foi encerrada imediatamente. O golpe atingiu o alvo. Não era a demissão que a havia derrotado, mas a percepção de quão irremediavelmente atrasada ela estava. Eu poderia ter oferecido a você uma participação no capital, sussurrou ela, sua voz soando agora como vinda de um túmulo. Você roubou o legado de uma pessoa e está tentando vender minhas conquistas a preço de banana, rosnei em resposta. Não há justiça nas cinzas. Ela se levantou, mas não havia nenhum vestígio de sua antiga confiança nesse movimento. Ela saiu, deixando o pendrive e o envelope intocados. Cada passo ecoava em minhas pernas com uma dor de aço, minhas costas ardiam de tensão. Deixei-a ir, sabendo que a verdadeira vingança esperava não ali. Sua fonte, no silêncio glacial que se estendia além da porta. Olhares como facas, perguntas como chicotadas e uma auditoria interna implacável que havia começado 2 dias antes, da qual ela nem suspeitava. Sua queda seria dolorosamente lenta, humilhante, privando-a de qualquer esperança de justificação. E eu tinha o último ponto neste pesadelo. Uma pessoa que eu havia evitado desde o início, a mãe de Eduardo. Eu lhe devia a verdade e minha explicação. Sua casa, pintada em um amarelo desbotado, era decorada com sinos de vento, reunidos como de mundos diferentes. Um ostentava a inscrição Vinhedo de Marta, outro era uma construção absurda de um cabide dobrado e tampinhas de garrafa amassadas com golfinhos. Com o sopro do vento, eles emitiam uma melodia bêbada e cacofônica, falsa e comovente, do tipo que Eduardo teria adorado. Ela abriu a porta antes que eu pudesse bater. Eu vi as notícias, disse ela baixinho, mas havia uma determinação de aço em sua voz. Nem um traço de sorriso, nem um lampejo de raiva. Apenas a mesma perspicácia observadora que distinguia Eduardo quando alguém começava a falar muito alto nas reuniões. Você realmente fez isso. Mal consegui acenar com a cabeça, um nó na garganta apertando mais do que eu esperava. Posso entrar? Sussurrei. Ela me conduziu em silêncio para a cozinha. A chaleira já estava fervendo no fogão. Camomila, e uma xícara, solitária, esperando na mesa. Ela me serviu chá, com o movimento habitual, como se tivesse feito isso centenas de vezes para alguém que nunca mais voltaria. Eu não sabia por onde começar e simplesmente coloquei o envelope Manila na mesa, empurrando em direção a ela. Ela congelou, como se estivesse indecisa. Então, reunindo coragem, abriu-o. Dentro havia uma cópia autenticada, a última página do pedido de patente. Eu havia feito alterações no documento na manhã seguinte à tragédia com Natália. O nome de Eduardo agora aparecia em segundo lugar, oficialmente reconhecido como coautor e participante fundamental da pesquisa. O advogado me alertou, insistindo que eu não deveria fazer isso, que o pedido original era impecável. Mas eu fiz isso não por causa da lei. Eu fiz isso por causa da verdade. Ele me disse uma vez, sussurrei, minha voz vacilando, que ele nunca se importou com honras. Que se ajudássemos pelo menos uma pessoa a conversar com uma máquina e se sentir ouvida, isso seria suficiente. Pela primeira vez, um sorriso apareceu em seu rosto. Fraco, triste. Ele disse isso ao pai dele uma vez, depois que enterramos o cachorro dele. Ele disse, não importa se ninguém se lembrar de quem criou isso, contanto que alguém esteja usando. Ela levantou o olhar e vi nele uma profunda, incessante tristeza. Para se sentir menos sozinha, concluiu ela, e havia tanta dor em sua voz que eu quis abraçá-la e nunca mais soltá-la. Ela ficou em silêncio, como se reunisse coragem. Então, lentamente, estendeu a mão para a gaveta e tirou um pequeno caderno preto. Seu companheiro constante, sempre guardado no bolso do casaco. Cada esboço, cada revelação nascida no silêncio da noite, tudo estava lá. Eu não ousava ler. Não me achava no direito. Mas eu o abri. E entre as páginas, repletas de fórmulas complexas e pensamentos confusos da meia-noite, vi uma frase, sublinhada 3 vezes com uma insistência maníaca: protegê-la. Abaixo, uma frase ainda mais significativa: ela é a única que vê a imagem completa. Fechei o caderno, mal conseguindo conter o grito que rompia do meu peito. Eu vi isso, sussurrei, tentando manter minha voz firme. E fiz tudo para que eles também vissem. Ela apenas assentiu em silêncio, seu olhar cheio de compreensão. Então, nosso trabalho está terminado, disse ela, não com amargura, não com dor, mas com silêncio assustador e abrangente em sua voz. Ao deixar aquela casa, não senti o triunfo de um vencedor. Senti apenas purificação.
Eles tentaram distorcer a verdade, reescrever a história, mas eu me certifiquei de que o ponto final permanecesse